Olá! Os conflitos na faixa de Gaza atravessam décadas. As justificativas religiosas, econômicas e territoriais se confundem. Será que a atual geração conseguirá ver a paz e o consenso entre judeus e palestinos? Para falar sobre os recentes conflitos na região, convidamos o professor de História da Universidade de Brasília, Carlos Eduardo Vidigal, e o professor de Ciências Políticas do Unieuro, Delmo Argüelles. Antes de começarmos, vamos assistir uma reportagem que conta um pouco sobre os conflitos na faixa de Gaza. Em novembro, a faixa de Gaza foi palco do pior conflito entre israelenses e palestinos dos últimos 4 anos. O confronto sangrento teve início quando uma operação militar de Israel matou um dos líderes do Hamas, o grupo religioso radical que governa Gaza. No dia seguinte à morte dele, os palestinos revidaram, dando início então à troca de bombardeios. A quantidade de civis que morreu nos ataques é assustadora. Segundo a ONU, mais de 100 vítimas dos bombardeios eram civis e destas, pelo menos 30 eram crianças. Uma das primeiras famílias destruídas pelo conflito teve 4 crianças e 5 mulheres mortas. O caso teve grande repercussão e chocou o mundo todo. Lugares não militares, como escolas e até um campo de futebol, também foram atingidos em Gaza. A justificativa de Israel para esse tipo de ataque é de que o Hamas usa prédios civis para esconder homens e armas. O cessar-fogo foi decretado depois de 8 dias violentos. O acordo de paz foi mediado pelo Egito com o apoio dos Estados Unidos. A gente via uma aparente calma, um aparente cessar-fogo na região da faixa de Gaza nos últimos tempos, até meados de novembro, quando começaram uns lançamentos de mísseis que têm feito muitas vítimas na região. O que objetivamente motivou essa retomada dessa ofensiva mais forte naquela região? Olha, o principal foi o aumento da pressão de Israel em relação à faixa de Gaza, tanto na fronteira terrestre quanto na fronteira marítima, e uma preocupação extraordinária com o fornecimento de armas por parte do Egito. Tanto que é uma região muito pequena, o território de Gaza, mas mesmo assim o Hamas consegue obter armamentos, como por exemplo esses foguetes. O que demonstra que Israel, com o argumento da autoproteção, tenha essa preocupação, digamos, exagerada com o cercamento e o cerceamento da liberdade dos palestinos de Gaza. E esse cerceamento tem criado uma insatisfação, uma revolta muito grande entre a população, inclusive índices de desemprego. Esse sentimento interno pode motivar o Hamas a reagir dessa maneira? Seria isso, professor Delmo? Na verdade, temos todo um sistema conveniente. Os radicais de ambos os lados precisam, uns dos outros. Então, toda a política do Estado israelense, inclusive toda a política de defesa do Estado israelense é justificada por isso. Então, temos aí um sistema que se autoalimenta. Então, daí essa extrema necessidade, inclusive da imprensa ocidental, de reforçar esse discurso de que Israel está sempre se protegendo. A gente nunca vê nos noticiários que Israel atacou. A gente sempre vê Israel reagindo. O ataque é mais subliminar, o ataque é mais psicológico até? Seria isso? A situação de tensão é constante, e é claro, isso aí a gente teria que recuar até os anos 40, 30, aliás, até antes, desde do sionismo, no início do século XX, século XIX para o século XX, passando aí pela independência da região, pós-Segunda Guerra Mundial, com a atuação inglesa no período entre guerras, e aí sim, e o surgimento do Estado de Israel, em 48, que aí a faixa de Gaza ela vem daí. Pois é, então para a gente entender a dificuldade de se achar um consenso hoje, a gente tem que entender como que se surgiu esse território e esse conflito. Foi uma questão religiosa, no princípio, que criou essa divisão, essa segregação entre judeus e palestinos e criou esse território de Gaza? Olha, a criação do Estado de Israel nas Nações Unidas em 1947, ela deveria ser acompanhada da criação de um Estado palestino. Naquela ocasião, no entanto, os árabes recusaram essa solução por entender que Israel não teria direito a esse território. E os territórios, eles são elementos das identidades, digamos, nacionais,
são elementos inegociáveis e que dispõem as duas partes ao conflito, à guerra. Tanto que, se nós perguntarmos pelo terrorista suicida, o que leva um indivíduo a aceitar ser o portador de uma bomba que levará à sua própria vida, nós temos que passar necessariamente por esses elementos, que são políticos e são religiosos, porque o mundo árabe ele não separa o político e o religioso como nós ocidentais fazemos. Cerca de 98% de todos os atentados terroristas praticados por grupos fundamentalistas islâmicos envolve a questão territorial. E o conflito em torno da Palestina, portanto, ele tem elementos da identidade desses povos, vinculados ao território e vinculados à religião. Por isso que é muito difícil estabelecer um consenso nessa área. Mesmo no Ocidente também, a gente não, às vezes a gente deveria até separar, né? Mas mesmo assim, mesmo aqui não separamos. George W. Bush colocou a luta contra a invasão do Afeganistão e do Iraque como uma cruzada, né? Como se ele fosse o escolhido, né, para levar a democracia aos povos bárbaros, né? Então, volta e meia também o Ocidente gosta de colocar pegar essas ideias totalizantes, né, seja o cristianismo, seja a civilização, ou seja agora a democracia, ou seja, colonização da América, colonização da África, e a guerra para impor a democracia nos países árabes, né, pelo governo republicano norte-americano, como um totalizante, né? Ou seja, nós temos o direito de impor isso aos outros, né? Agora, passados mais de 60 anos da criação do Estado de Israel, o conflito continua e já por várias fases, às vezes mais calma e às vezes uma fase como essa que a gente está vivendo de intenso combate. Hoje, nos dias de hoje, com a globalização, com várias tentativas de se chegar num acordo, quais são as saídas que existem hoje na mesa de negociação e quais são os entraves para se concretizar essa solução? Olha, o chamado quarteto, Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, propuseram 2 anos atrás, 1 ano atrás, a criação do Estado palestino, de acordo com as fronteiras de 1967. Essa proposta, no entanto, ela encontra uma resistência muito forte por parte de Israel. E Israel agora se encontra num momento de pressão internacional, enfrenta uma pressão internacional extraordinária, porque a Primavera Árabe mudou a correlação de forças no Oriente Médio. Então Israel tinha no Egito um aliado, não tem mais, e enfrenta dificuldades com a Turquia, sem falar na pressão do Irã, que não reconhece o Estado de Israel. Então, essa nova situação levará provavelmente os israelenses a endurecer a sua política nos próximos anos. Então, o futuro de uma tentativa de se chegar a uma situação de consenso fica ainda mais distante diante do isolamento no Oriente Médio por parte de Israel. E ainda mais internamente, né, complementando o que o Vidigal colocou, o governo israelense dos últimos anos cada vez depende ainda mais da extrema-direita local. E aí justamente o discurso da extrema-direita, ou seja, dos colonos e dos ortodoxos religiosos, né, pelo menos uma parte deles, leva a esse enfrentamento. Ou seja, nenhum político israelense de direita sonha ser eleito sem um discurso forte contra a ameaça palestina, contra a ameaça terrorista, né, do modo que eles colocam. Quer dizer, uma situação resolvida talvez não seja tão interessante pelo ponto de vista político da região, dos interesses locais de cada país. Exatamente. Essa é por exemplo, a retirada dos assentamentos da faixa de Gaza, que aconteceu já há 10 anos. Só mesmo um político como Ariel Sharon poderia ter feito isso. Qualquer outro teria sido acusado de ser amante de palestinos, de ser leve demais. Ariel Sharon, pelo menos, tem um currículo que impede ser acusado disso, né? Ele não é nenhuma mocinha, né? Não era, né? Então, você tem internamente e externamente, né? Você tem todo esse jogo, né, que reforça. É claro que também você tem uma centro e esquerda em Israel que questiona isso, né? Mas cada vez mais o governo israelense está comprometido com a direita interna, né? Então daí... E esse endurecimento de Israel em relação à questão, ele pode vir por parte militar,
pela parte de asfixiar ainda mais a população palestina. Como é que fica essa questão do comércio? Porque é uma distância muito pequena entre os dois povos, né? Tem questão de educação, de comércio, de saúde. Como fica essa questão? Ainda pode ficar mais difícil ainda para o povo palestino? Ainda mais, né? Você pega-se o muro na Cisjordânia, né? Então, na Cisjordânia também há estradas só para os colonos israelenses, né, na qual os palestinos não podem transitar. E agora há o projeto, né, não sei se já foi implementado ou está para ser implementado, de transporte público separado, né, um apartheid. Transporte ônibus só para palestinos, ônibus só para israelenses, né, israelenses judeus. Só um complemento em relação ao que o professor Delmo colocou, que Israel tem uma política muito pragmática. Então, se nesse último mês nós tivemos a elevação dos palestinos, né, do Estado palestino, à condição de Estado observador das Nações Unidas, a resposta ela é material, a resposta é concreta. O aumento dos assentamentos na região da Cisjordânia. E, consequentemente, também maior pressão sobre a faixa de Gaza, que depende da ajuda internacional, depende das Nações Unidas. Sem essa ajuda, você não teria como manter aquela população, né? Não há como criar emprego para a população nas condições socioeconômicas da faixa de Gaza. E esse desemprego, essa questão social, torna todo o contexto ainda mais complicado, né, de se resolver. E por um lado desperta a reação de Israel, mas por outro, a opinião pública internacional simpatiza com a criação do Estado palestino. Ainda mais quando se vê nos ataques mais palestinos morrendo do que israelenses. Esse número é impressionante, né? A diferença é enorme, né? Chama a atenção. Mas aí ao atacar a população civil, né, uma grande população civil, numa extensão de terra limitada, com armas ou seja, até bomba de fragmentação, né? É claro que o resultado tem que ser esse, né? Então, Israel, o Vidigal colocou muito, Israel é pragmático, né? Enquanto Estados Unidos, quando alguma bomba inteligente errava o endereço, né, o caso do míssil em 99, que era para atingir as forças da Sérvia, atingiram a residência do embaixador chinês, né, lá na Sérvia. Estados Unidos pelo menos pediram desculpa, né? Israel não pede desculpas. Não pede, Israel falou, não, se eu atingir uma escola é porque lá tem terroristas. Né? Lá tem, se eu atingir é porque eles são culpados. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, voltamos a falar sobre os conflitos na faixa de Gaza. Não saia daí. O Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre os conflitos entre judeus e palestinos. Converso com os professores Carlos Eduardo Vidigal e Delmo Argüelles. Bom, eu fiz uma pergunta no início do programa que eu vou usar, repeti-la agora para a gente ver se a gente consegue uma resposta. Espero que os senhores consigam me responder. A atual geração, que está nascendo hoje, será que consegue ver a paz e o consenso nessa região entre judeus e palestinos? Não. Ponto. Isso demoraria muito, né? Até se passar esse ciclo de ódio, né? É aquela coisa que o filósofo Jacques Derrida colocava na questão da tolerância e da hospitalidade. Ou seja, que aí justamente temos na faixa de Gaza e Israel a intolerância gigantesca. Um dos opostos da intolerância é justamente a tolerância. Mas a tolerância tem limites claros. O que é a tolerância? Eu apenas aceito o fato de você existir. Eu não gosto de você, não vou com a sua cara, mas eu suporto o fato que você esteja aqui. Logo, tem um limite bem claro, né? Então, o outro oposto da tolerância seria a hospitalidade. Então, aí sim seria o ponto de... Agora, para quebrar isso, é claro, falando assim parece fácil. Mas para quebrar um ódio de décadas, aí... Esse ciclo de ódio não é alimentado por outras questões nos dias de hoje, como política e até mesmo econômica, professor Vidigal? Olha, sem dúvida alguma são múltiplos, né, os fatores. Agora, não seria tão categórico quanto o professor Delmo, porque a história às vezes surpreende e ocorrem reconfigurações que não se imaginava um ano antes, 10 anos antes. Poderíamos tomar como exemplo o fim da União Soviética. Quantos intelectuais conseguiram prever a queda do Muro de Berlim e a dissolução daquilo que até então era uma superpotência?
Claro que não está no nosso horizonte, aí o Delmo tem toda a razão, não está no nosso horizonte a construção da paz nas próximas 2 ou 3 décadas. Porém, caso ocorra uma reconfiguração na região que torne importante para Israel conseguir esse entendimento, e aí com apoio norte-americano certamente, seria possível, mas é só, obviamente, não é nenhuma hipótese, né? É só um esforço de imaginação, seria possível se aproximar em termos de construção de um consenso. Quer dizer, então, que qualquer passo à frente no caminho do consenso vai depender muito das forças, da influência externa de países, de forças mundiais, influenciando nesse processo. Seria Também. isso? Eu diria que não só o contexto internacional, os Estados Unidos têm um papel absolutamente fundamental aí, mas também a própria conformação interna israelense e a própria conformação interna palestina. Então, quando a gente pensa no Hamas, o Hamas não é um todo monolítico, né? Então temos forças ali digladiando, né, intensamente, assim como também no Fatah ou em outras organizações palestinas, né? Então há todo um jogo de interesses extremamente complexo. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que foi essa votação nas Nações Unidas quanto ao Estado palestino na condição de observador das Nações Unidas, né? O número de países favoráveis aos palestinos foi muito grande, muito significativo. E demonstra que os Estados Unidos já não têm a mesma capacidade de gerar consensos que tinha nas décadas anteriores. Então, é nesse sentido que eu menciono uma possibilidade, ainda que remota, de uma reconfiguração internacional que provocaria aproximação entre os dois lados, né? Assim, não descartaria essa possibilidade em uma perspectiva mais dilatada de tempo. Na verdade, tudo é possível, né? Mas assim, quando a gente pensa em todos os elementos em jogo, aí... Hoje a resposta é não. Quando a gente foca o olhar para judeus e palestinos, lá atrás na história, antes de Cristo, eles faziam parte do mesmo grupo, eles faziam parte do mesmo povo. Sim, de um e por grupo que chegamos, né? hoje a isso, a essa divisão, a essa luta por terra? Na verdade, essas diferenças são diferenças culturais, mas isso aí a gente, infelizmente, não observa só lá. Pega-se o conflito entre Tutsis e Hutus, em Ruanda, que gerou um genocídio pavoroso, né? Quase 1 milhão de mortos, né? E mortos a facão. Então, você tem ódios assim disseminados em todo o mundo. A gente tem que lembrar que o surgimento do islamismo, já numa época tardia, que tem a mesma raiz das outras 2 religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo, provocou uma divisão muito importante, né, entre árabes, digamos, e judeus. E por mais que se reivindique um passado comum ou a inexistência de etnia, que de certo modo é um dado da realidade, não há como convencer esses grupos. Não é necessariamente por ter antepassados comuns que os agrupamentos humanos se congregam, né? Existem vários outros fatores, políticos, territoriais, religiosos, culturais. E psicológicos também. Psicológicos, né? Linguísticos em particular, como mencionou o professor Delmo. Então, as relações são mais complexas, né, do que aparentemente nós poderíamos imaginar. Mas é até interessante, quando a gente olha mais para trás, a gente vê algumas exceções, né? Então, quando os cruzados conquistaram Jerusalém, em 1099, né, que foi um banho de sangue, diga-se de passagem, Jerusalém vivia um clima de tolerância. Então, era domínio já turco-seljúcida, mas aí os cristãos cuidavam da administração pública, os judeus cuidavam das finanças da cidade e os muçulmanos da administração política. E todos conviviam em paz. Né? Então havia, é claro, a entrada dos cruzados desestabilizou isso. Foi, segundo o cronista, o sangue chegou à altura dos tornozelos, né, quando eles acabaram a matança na cidade. Mas havia um clima de tolerância. Né? Então, esse ódio de agora, pelo menos ele se intensifica a partir dos anos 30 e 40, com a migração gigantesca. Né? Antes da independência já haviam grupos terroristas agindo, né, na região, o Irgun e o Apalmar, judeus,
atacavam tanto os ingleses que dominavam a região quanto atacavam palestinos. E aí, é claro, aí o círculo de ódio e violência só aumenta. Se ele não for quebrado por alguém, né? Isaac Rabin tentou quebrar e foi eliminado. Qual deve ser o posicionamento do Brasil diante desse conflito internacional? Bem, o Brasil não tem uma tão imparcial assim, né? O Brasil tem uma posição a favor da autodeterminação dos povos, a favor de resolução pacífica de conflitos. Isso aí mantém-se. Né? E é claro, pela solução negociada. Isso aí é claro, no governo Lula e agora no governo Dilma mantém-se essa posição. Olha, quando da criação do Estado de Israel, coube ao brasileiro Oswaldo Aranha dirigir a Assembleia das Nações Unidas. E naquele período, a orientação brasileira era no sentido de apoiar os Estados Unidos. Nós estávamos mais preocupados em manter o bom relacionamento com Washington do que propriamente com a questão de Israel e dos árabes palestinos. A partir da década de 1940, o Brasil sempre buscou um equilíbrio entre as duas forças, né, que considero inclusive o mais adequado. Quando eu fiz a minha graduação em História e a disciplina História dos Países Árabes, eu aprendi que não dava para fazer opção, né, entre A ou B, e essa é a postura do Estado brasileiro. Agora, quando do primeiro choque do petróleo, em 1973, a política brasileira foi de aproximação com os árabes em detrimento de Israel. E isso agradou enormemente os setores de esquerda do Brasil. Se nós observarmos as negociações brasileiras a partir da redemocratização, o equilíbrio volta nesse relacionamento, mas os setores de esquerda, e aí o PT desempenha um papel importante, eles têm uma simpatia maior pelos palestinos, né? Isso fica bastante evidente. Ninguém esconde essa preferência particular. Agora, não leva o Estado brasileiro a dar um apoio maior, digamos, ou muito maior à causa palestina, uma vez que há uma compreensão quanto ao direito de Israel de existir como Estado. O sonho, o desejo do governo brasileiro de ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança interfere nesse não posicionamento explícito, claro, do Brasil? Olha, eu diria que esse pleito brasileiro é uma bobagem. Se nós analisarmos a história das relações internacionais nos últimos 200 anos, cada reconfiguração das organizações internacionais, elas se deram após um grande conflito armado, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial e a criação das Nações Unidas. Nas Nações Unidas, como dizia o cientista político Norberto Bobbio, onde está o poder não está a legitimidade, e onde está a legitimidade não está o poder. Então, o Conselho de Segurança, que é onde está o poder, conta com 5 vencedores da Segunda Guerra. E, além de serem os vencedores da Segunda Guerra, são potências nucleares. Por que razão, se você pertencesse a um clube tão seleto de 5 países, você iria aumentar o número de sócios? Não há razão alguma. Agora, a diplomacia, ela exercita essa reivindicação muito mais como forma de pressão do que uma convicção efetiva de que a reforma vai ocorrer. É um instrumento negociador, a reivindicação brasileira. Não é um objetivo factível. Isso os nossos diplomatas sabem. Então, o Brasil não ganha muita coisa, digamos, ao apoiar o Estado palestino como observador, não ganha muita coisa nessa reivindicação de reforma do Conselho de Segurança. Concordo totalmente com o Vidigal, né? Eu não diria nem demanda brasileira, é uma obsessão brasileira há quase 100 anos, né? Remonta à Liga das Nações. Então, desde que há uma cadeira permanente, o Brasil persegue isso. Mas só que isso é, como o Vidigal colocou, é para país potência. Então, primeiro a gente tem que se transformar numa potência e não exigir um lugar só com base na nossa simpatia, nos nossos belos olhos, né? Agora, o problema é que, em alguns momentos, o Brasil acaba sendo mais explícito nessa obsessão, que acaba sendo ridículo, né? Você
Pega-se o próprio episódio na Liga das Nações, pega-se agora, ou seja, a gente se envolveu no Haiti muito mais, você pensando na cadeira permanente, e aí? Né? Então, e é claro, isso assim, a curto prazo eu não vejo também. É claro, quando vem alguma autoridade estrangeira aqui no Brasil para fazer uma social, como dizem por aí, e fala, não, eu apoio a pretensão brasileira. O Sarkozy falou isso, né, mas para vender submarinos para o Brasil. Né? Também ele falou isso sabendo que esse apoio dele não significaria, você não teria nenhuma influência. Uhum. Então aí fica fácil. É como já nos quadrinhos do Quino, né, da Mafalda, né, ela já ironizava, assim, ela subia na cadeira, pedia a paz e falava, tá vendo, eu sou tão importante quanto o Papa. O Papa pede a paz também e não acontece nada. Bom, agradeço a presença dos senhores aqui. O Direito Sem Fronteiras terminou e eu conversei com o professor Carlos Eduardo Vidigal, professor de História da Universidade de Brasília, e com o professor Delmo Arguelles, professor de Ciências Políticas do Unieuro. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais esta edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa pode ser visto também no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!